A neblina cobre a serra como uma pele velha e úmida, pegajosa aos cabelos e ao tecido das roupas, e Helena sente cada fio de lã molhado contra a nuca. O nascer do dia é uma mistura de cinza e verde, uma aquarela que se recusa a abrir mão de suas sombras. O caminho de terra estreito cheira a chuva passada, a estrume seco, a gasolina que ainda respinga do trator. Suas mãos chegam sujas antes dos olhos. O barro escorre entre as unhas, firma-se nas dobradiças dos dedos, decora as palmas como páginas de um livro que ela ainda vai ler. Ela esfrega, mas não pode limpar tudo, porque as marcas também são provas. Há uma ansiedade fina em cada movimento, um equilíbrio entre pressa e reverência. Ao se aproximar da clareira onde o trator abriu o solo, Helena percebe que não foi apenas a máquina que rompeu a terra. Foi um rumor antigo que resolveu se anunciar de novo. O poço aparece como um disco escuro, bordas irregulares cortadas por lâminas de aço, e no fundo algo brilha com a calma de uma promessa. Lajes de pedra surgem como degraus de uma língua esquecida, cada laje assentada contra a outra com uma precisão que desafia a ideia de improviso. Os entalhes são finos e simétricos, alinhamentos que não se curvam ao acaso. A ordem ali tem uma intenção. Helena cala o corpo inteiro, como se a respiração fosse um intruso. O ar perto do buraco tem outro cheiro, mineral e antigo, uma presença que puxa os sentidos para dentro. Quando encosta a mão na borda da pedra, o frio atravessa as luvas e se instala até as veias. O toque devolve lembranças de cavernas submersas em livros, de salões de pedra que guardam memórias em camadas. A poeira, a água, há algo que se move muito lentamente, uma respiração do terreno que não é humana. Ela vê padrões, linhas que se cruzam e se repetem, e sente um impulso quase físico de começar a tirar a terra com a escova, de limpar para tornar visível o que ficou tampado por séculos. A escova raspando a pedra é um som pequeno, pontual, que cresce como se fosse afinando. Cada pelo empurra pó, revela arestas, ressuscita sulcos. Helena trabalha com essa paciência que se aprende nas longas expedições, com a certeza de que o menor gesto pode destravar uma história inteira. Ao limpar o último grão que cobria uma sequência de símbolos, o ar parece comprimir. Os sinais são regulares, quase técnicos, repetem um gesto que poderia ser leitura ou instrução. Ela pensa nas possibilidades com a cabeça baixa, sentindo as costas reclamarem do peso do corpo curvado, uma dor que lembra que foi preciso chegar até ali. No rádio do laboratório, a voz do mentor ecoa como memória, mais presente do que a transmissão. Se isso for anterior aos europeus, reescrevemos mais do que datas, reescrevemos quem soube o que fazer com o subsolo. A frase não é apenas uma hipótese acadêmica, é uma bomba silenciosa. Helena saboreia cada palavra, medindo os efeitos antes que eles ocorram. Reescrever quem soube o que fazer com o subsolo significa deslocar famílias de sentido, abrir caixões, as de orgulho e de vergonha, lançar luz sobre tecnologias que poderiam ter sido esquecidas por vontade política. A arqueologia deixa de ser apenas estudo do passado e se transforma em uma lente que reconfigura o presente. Ela registra o que encontra, anota com a caligrafia apressada que sempre tenta domar. Fotografa superfícies, ainda que as imagens jamais revelem a textura da pedra ao toque, o som abafado que sai quando o dedo passa por um sulco. Pede que tragam o kit de datação e pensa no impossível que lateja ali, 1500 anos antes dos mapas que aprendeu na universidade. A datação por carbonato é uma porta que pode abrir para um cenário em que populações locais dominaram técnicas de engenharia subterrânea, ou então para uma rede de saberes que circulava por rotas que nunca foram cartografadas pelos cronistas. A arqueóloga imagina engenheiros invisíveis, mãos que sabiam canalizar águas e calor, coleções de conhecimento praticado e transmitido sem apelação para o registro escrito. Ao redor dela, a fazenda respira um outro tempo. A casa grande é tombada pelo sol e pelo barro das enchentes antigas, com janelas vazadas que olham o horizonte como olhos que perderam alguém. Os trabalhadores se reúnem com os braços cruzados, palmas encardidas cobrindo olhares que não se permitem curiosidade aberta. Há desconfiança nas sobrancelhas franzidas e também no riso seco que nasce como defesa. Alguns trazem na roupa o cheiro de café queimado, outros têm nas botas os sulcos de trilhas que conhecem como mapa. Para eles, a máquina que abriu o poço reabriu uma ferida de lembranças que o tempo tentou sarar. Máquinas quebram memórias soltas e expõem segredos que a Terra guardava para não provocar o equilíbrio das vontades humanas.
Helena entende que pisou em um limiar. Do lado da ciência, há procedimentos, hipóteses, necessidade de documentação. Do lado da comunidade, há histórias contadas sem data, preces sussurradas para que as coisas fiquem exatamente onde foram colocadas. Entre esses lados, ela sente um peso que não é só responsabilidade profissional, é responsabilidade moral. A descoberta pode trazer prestígio e recursos, mas também pode acelerar processos de expropriação e de espetacularização de objetos que os descendentes prefeririam que permanecessem na escuridão como talismãs. Ela recebe olhares e entrega olhares, e em cada troca existe um cálculo não verbal de risco e promessa. No fundo do poço, a pedra murmura em sua própria linguagem de microfissuras e veios. Helena imagina que se descer, cada passo será uma negociação com a história. A laje mais baixa parece ter sido assentada para suportar peso e também para esconder algo. O alinhamento dos entalhes sugere circulação de pessoas ou de água, trajetos pensados para durar. A arqueóloga pensa em como o subsolo carrega camadas de intenção, e como cada camada é uma resposta a um problema que talvez continue existindo hoje. O calor da montanha em certas horas, a necessidade de conservar sementes, os segredos de uma agricultura que precisa de proteção contra secas, tudo pode ter feito surgir uma engenharia que era ao mesmo tempo utilitária e simbólica. As hipóteses se multiplicam e com elas cresce a pressão. Pesquisadores de fora fantasiam sobre fama e teorias de alcance global. Representantes de instituições sondam de longe, com voz mansa que promete apoio e condições. E na margem, os homens da fazenda sussurram sobre assombração e bênção, sobre terrores que não devem ser perturbados. Há uma memória oral que diz que certas partes da terra não são só propriedade, são jurisdição de algo que pensa de outra forma, mais lenta e mais obstinada. Helena percebe que a arqueologia aqui não é neutra. Cada tomo científico, cada laudo, cada conferência pode acionar interesses que não existem nas salas frias dos laboratórios. Sua mente traça um mapa dos próximos passos, mas o corpo insiste em permanecer colado ao buraco. Ela pensa no mentor, na responsabilidade de enviar amostras com cuidado, de proteger o sítio, de dialogar com as pessoas que moram ali. Ela também pensa em si, no sopro de vaidade que vive sob a pele, no desejo de que seu nome fique ligado a uma virada na história. A honestidade dói, porque parte dela quer ocupar lugar na linha do tempo que pode ser redesenhada. Outra parte quer deter a pressa, manter segredo até entender as consequências. Entre esses impulsos há um fio de ética que puxa com força para a prudência. O vento traz cheiro de mato queimado, e alguém acende um cigarro sem pedir licença ao silêncio. Um homem velho se aproxima com passos medidos e suas mãos mostram anos de trabalho no campo, linhas que convertem experiência em uma cartografia viva. Ele olha para o poço com uma calma que não é indiferença, é reconhecimento de algo que pertenceu a um tempo que ele não pode nomear. Helena o observa, procurando em seu rosto pistas que a ciência não dá. O homem inclina a cabeça e fala como se dissesse um prognóstico que atravessa gerações. Sua voz é baixa, arrastada, como se cada palavra tivesse que roçar o chão para não perder a força. Aqui sempre teve algo que não quer ser achado. O silêncio que segue é denso, cheio de promessas e de perigos. As palavras do homem ficam no ar, repetidas como um aviso e como uma profecia. Helena sente o frio subir pela coluna. O poço é um limiar e também um gatilho. Alguém abriu mais do que a terra. Alguém abriu possibilidades que podem curar ou ferir. O trabalho começa agora, não apenas de escavação, mas de compreensão do que significa trazer à luz uma arquitetura do subterrâneo que pode mudar o modo como se pensa o passado e o futuro desta terra. Ela respira fundo, limpa mais um pedaço da pedra e por um momento acredita que a resposta cabe em suas mãos. Depois lembra que o passado é maior que qualquer pessoa, que a curiosidade é uma chama que pode aquecer ou incendiar. Os sinais continuam lá, serenos, aguardando. Ao redor, a serra observa, paciente, como se sempre soubesse que cedo ou tarde a cobertura seria deslocada. E a neblina envolve tudo, como se quisesse proteger a revelação até que se saiba o que fazer com ela. Aqui sempre teve algo que não quer ser achado. O nome pré-1500 se espalha como pólvora fria. Primeiro são e-mails discretos entre departamentos, depois ligações que deixam um ruído no ouvido de Helena, e por fim, o rumor ganha corpo em redes que não perdoam sigilo.
A hipótese que antes cabia num caderno de campo agora ocupa manchetes e murmurinhos em botequins da cidade. Há entusiasmo acadêmico, há promessas de financiamento e há, ao mesmo tempo, um cheiro úmido de perigo, como se alguém tivesse deixado a porta do celeiro aberta na noite da colheita. Helena monta uma equipe pequena, suficiente para ser ágil e grande o bastante para responder aos primeiros sinais de complexidade. Convoca um geoquímico cuja fala é medida e que tem mãos que não tremem quando o instrumento apita. Convida um tradutor de tradições orais, homem de voz grave que cresceu ouvindo as falas antigas nas mesas das cozinhas e que carrega memórias que não estão em livros. Traz também um historiador jovem, cético por formação, que ainda guarda no olhar a suspeita de que muitas descobertas são mais declarativas do que reais. Eles chegam como um acorde dissonante, mas necessário. O retorno ao campo é frio, literalmente. A serra mantém uma umidade que invade os ossos, e cada passo sobre o terreno traz o estalo de folhas secas e de histórias que não pediram licença para voltar. Helena sente a responsabilidade pesar mais a cada quilômetro. As primeiras sondagens mostram que o poço não é um ponto isolado. É a boca de uma galeria que desaparece para baixo com uma coragem geométrica que desfaz o senso comum. A entrada é pequena, propositalmente contida, como se quem a concebeu quisesse controlar quem passa e quando passa. Descem com cordas, lanternas de luz amarelada e a cuidadosa conversa de quem não quer apressar um rito. As paredes da galeria exibem ângulos que obedecem a uma lógica técnica. Colunas surgem em intervalos regulares, reforçadas por uma argila vitrificada que reflete um brilho que lembra metal queimado. Fragmentos de uma liga que ninguém consegue identificar repousam como escamas no pó. O geoquímico retira amostras com pinças finas, pesa as partículas na palma da mão e faz anotações silenciosas. Ele fala pouco, e quando fala sua voz é mapa de uma descoberta que ainda não quer ser nomeada. O tradutor de tradições orais ouve as paredes como se elas falassem em outra língua. Ele anota cantos, nomes de lugares que resistiram ao tempo, metáforas que explicam engenharia como se explicam receitas de panelas. Para ele, o conhecimento é humano e prático, passa de avô a neto com mãos que mostram mais que a escrita. O historiador cético observa com olhos clínicos, procurando falha no argumento, buscando por acaso a razão para desacreditar antes de se entregar à fantasia. Mas mesmo ele não consegue evitar que a garganta aperte ao ver as colunas vitrificadas, a precisão dos ângulos, a persistência de uma técnica que parece desafiar a cronologia ensinada nos corredores universitários. Enquanto isso, fora das cordas e das lanternas, a política se aproxima com a discrição de um scalp. O dono da terra contrata um representante que fala em termos que Helena reconhece como finalistas. Investimento não espera pesquisa, afirma o homem, e a frase cai como um peso concreto. Para ele, tempo é mercado. Para os potenciais investidores, a promessa de minério e tesouros vale mais do que o cuidado arqueológico. Um juiz em uma comarca distante recebe petições, e o processo corre em passos que parecem arreganhar a paciência de todos. A pequena vitória procedural de solicitar um salvamento arqueológico esbarra em tecnicalidades que nascem como ervas daninhas. Documentos incompletos, prazos que foram contados em dias úteis e não em noites de vigília, um protocolo que exige laudos já existentes. O pedido é recusado por uma falha burocrática. Helena lê a decisão com as mãos tremendo, sentindo uma mistura de raiva e vergonha. Era um erro evitável. Parte da culpa pesa em seu peito como barro antigo preso às unhas. A divulgação desastrosa começa como um erro menor. Um membro da equipe, tomado pelo desejo de mostrar avanço, publica imagens das lajes e dos entalhes em um grupo de pesquisa. Não há intenção maliciosa, há pressa, e pressa é uma forma de tolice. As imagens escapam, viralizam e chegam a olhos que compram e a olhos que caçam. Jornais sensacionalistas convertem sinais em promessa de ouro. Mercadores de minério ligam para números encontrados nas notas do cartório. Caçadores de tesouro chegam em caminhonetes com lanternas potentes e botas novas, falando em termos que não existem em dicionários de arqueologia. A comunidade reage em várias vozes. Alguns moradores se sentem traídos e repetem que os que chegam com o nome ciência muito frequentemente vão embora sem levar o que protegemos. Outros enxergam na atenção uma possibilidade de renda que antes não existia. Há um ancião que repete com voz dura que as coisas da terra são para quem as respeita
e que curiosidade mal ajustada é convite para desgraça. A tensão entre vizinhança e equipe se materializa em conversas acesas na varanda da casa grande, em olhares que passam a medir intenções. Helena tenta dialogar, tenta explicar, mas as palavras escorregam pelas mãos dela como água por entre lajes. A decisão judicial vem ambígua, como se alguém tivesse tentado agradar todos e não tivesse conseguido agradar a ninguém. A escavação é limitada por uma ordem que preserva o terreno para a investigação posterior, mas que também permite ao proprietário mover máquinas em áreas não diretamente cobertas pela sinalização. É uma cerca de papel. Para as partes interessadas, isso é o suficiente para justificar ações que rasgam o lento tecido da pesquisa. A equipe é orientada a fiscalizar, mas sem as amarras legais necessárias para deter os invasores. O primeiro confronto acontece numa madrugada de dia, chuva fina. Luzes que não pertencem à fazenda aparecem como olhos junto à mata. Vozes desafinadas anunciam intenções de exploração. Alguns carregam marretas, outros pistas de metal, todos com a premissa clara de que ato de visibilidade é ato de apropriação. As cordas de proteção são cortadas, não com técnica, mas com a rudeza de quem acredita que o antigo é mercadoria descartável. Um barulho surdo de colapso ecoa pela galeria quando uma parte do teto cede sob o impacto de uma ferramenta improvisada. Um assistente é soterrado por pedras menores e pó, preso em um bolsão de ar reduzido. O pânico é imediato e humano. As lanternas oscilam, as vozes se misturam, e a técnica se reduz à urgência de puxar uma mão, de oferecer água, de sondar com o dedo a vida que ainda pulsa sob o entulho. Helena é domínio e caos ao mesmo tempo. Ela coordena apressadamente, lembrando de protocolos, pedindo silêncio, ordenando cuidado para não agravar a queda. O tradutor chora com a cabeça encostada na pedra, porque lágrimas também falam quando as palavras falham. O geoquímico tenta manter a calma, mas suas mãos tremem e o barulho do equipamento parece distante, como se acontecesse em outra vida. Os invasores fogem ante a chegada de vizinhos despertos pelo tumulto. Há uma mistura de socorro e acusação quando extraem o assistente. Ele respira com dificuldade, a poeira marca seu rosto como máscara antiga. No hospital mais próximo, os exames mostram que a vida está ali, frágil, mas há vida. A experiência transforma a investigação em urgência humana. De repente, não se trata apenas de preservar sinais, mas de proteger pessoas vivas que foram feridas pela ganância coletiva. A imprensa encontra a história no almoço de repórter que se transforma em caça. Manchetes vacilam entre o sensacional e o compassivo. A equipe recebe perguntas serenas e perguntas predatórias. Mensagens de apoio chegam de lugares improváveis. Também chegam ameaças veladas e contribuições que visam mais o clube do espetáculo do que a ciência. Helena sente o tempo se comprimir. Cada decisão sobre material a ser divulgado, cada estratégia de comunicação, pesa em sua consciência como se fosse capaz de dobrar o curso de rios. Em reuniões noturnas, a equipe discute estratégias que beiram ao impossível. Como garantir a proteção do sítio sem recursos legais imediatos? Como evitar que imagens se tornem mapas de pilhagem? Como negociar com a comunidade para que a terra não seja violada? O historiador, que começou cético, agora fala com voz áspera, sua incredulidade transformada em urgência. O geoquímico examina as amostras num laboratório improvisado e encontra indícios de uma liga metálica que resiste a análises rotineiras. O tradutor reúne contos que falam de lugares escuros onde se guardava algo que não se nomeia. Cada descoberta abre uma nova pergunta. Cada pergunta cria uma janela para conflito. Helena dorme pouco. Ela sonha com galerias que se alongam até o infinito, com mãos que passam conhecimento sem deixar rastro, e com rostos de homens e mulheres que se sentem órfãos de suas histórias. A neblina da serra volta a tomar a manhã, mas agora a névoa parece mais densa, como se o passado tivesse decidido exigir audiência. A sensação de agravamento não é apenas técnica, é sobretudo social. O final do dia traz o peso da responsabilidade, como se fosse chuva que não se pode secar. A equipe se reúne em círculo, tocando a mesma terra com diferentes intenções. Fora, a fazenda retoma sua rotina com suspeita. Dentro, há feridas abertas e estratégias improvisadas para proteger não só os vestígios, mas as pessoas que se tornaram parte dessa história. A escalada transformou um achado em uma encruzilhada de vontades. A arqueologia passou de intelecto para arena. As pistas continuam lá,
frias e silenciosas, aguardando que alguém decida o que fazer com o conhecimento que não cabe mais apenas em hipóteses. A urgência humana agora dita o ritmo da resposta, e cada passo adiante precisa medir o peso do passado e o custo do presente. O próximo movimento será sobre proteção, negociação e, possivelmente, mais rupturas. A galeria escura respira como se também estivesse assustada, e Helena percebe que a investigação é ao mesmo tempo investigação e luta. A notícia da queda da galeria e do assistente ferido chega ao gabinete como um golpe seco. Helena lembra do socorro, das mãos enluvadas, esfregando pó como se lavassem pecado. As imagens na imprensa não são mapas de prudência, são busca por espetacularidade. Há editoriais que aplaudem o arrojo e colunas que pedem investigação. Entre ambos, a vida do ferido, a paciência dos vizinhos e a integridade do sítio ficam espremidas. Ela acorda cedo com a sensação de que algo mudou não só na terra, mas dentro do próprio corpo. A arqueologia deixou de ser mero exercício de método para virar um nó de emoções e responsabilidades que não se desfaz. As fissuras começam pequenas e depois se alargam com o ruído de repente comum. Mapas que sumiam da prancheta, relatórios que chegavam incompletos ao cartório, informações que apareciam em jantares com homens de paletó, em conversas regadas a risos e promessas de investimento. Tudo isso poderia ser atribuído a descuidos, à pressa, à vulnerabilidade de um projeto exposto. Mas o padrão de pequenos lapsos formava um desenho maior. Helena anota mentalmente cada instância isolada e, ao somar, percebe que se tratava de algo arquitetado. A traição não caiu de repente. Ela se instalou em silêncios, em risos fora de hora, em confidências trocadas por trás de cortinas. Rafael era amigo desde a época da tese. Tinha servido de par nas noites frias de laboratório, dividira café, bibliografias e frustrações. Quando recebeu a notícia de que havia uma galeria com colunas vitrificadas, seu entusiasmo soou legítimo. Ele prometera ajudar, prometera prudência e jurara lealdade de pesquisador. A convivência longa disfarçou sinais que, à distância, seriam notórios. Maps enviados por e-mail para a conferência apareceram no portfólio, o de um representante de exploração. Fragmentos de diálogo que Helena pensou serem confidenciais rebateram como eco em ambientes onde o nome do sítio virou mercadoria. No começo, Helena hesitou em acreditar. Procurou explicações técnicas. Talvez alguém tivesse hackeado a conta. Talvez fosse erro de encaminhamento. Mas as conversas telefônicas gravaram detalhes adicionais. Mensagens interceptadas comprovaram que havia repasse de informação. E a confirmação veio em forma de foto. Um jantar elegante, em que Rafael sorria ao lado do homem de paletó, uma taça na mão, e no fundo, em conversa baixa, nomes e coordenadas mencionados como se fossem apenas estratégias de mercado. A traição não era apenas uma falha ética. Era um desvio que colocava vidas em risco. O impacto foi físico. A sensação de ser usada como isca gerou náusea, depois raiva, depois um tipo de silêncio cortante que Helena não sabia como traduzir em ação. O historiador, que começara cético e fora convertido por evidências que agora queimavam no centro de tudo, exigiu confrontação pública. O geoquímico, sempre contido, perguntou se havia chance de reparar. O tradutor de tradições orais falou pouco, mas quando falou, trouxe à tona palavras que pesaram mais do que notas técnicas. Ele contou histórias de pactos e guardiões que não aceitavam o extravio de segredos. Para ele, a terra era corpo coletivo e a violação era profanação. Entre a indignação da equipe e os clamores do dono da terra, apareceu outra voz, mais antiga e mais firme. A anciã quilombola, conhecida por todos como Dona Eulália, veio ao sítio com os pés descalços ainda marcados pela trilha, com um manto simples e olhos que guardavam a lendária paciência de quem viveu mais do que contou. Ela se colocou diante da entrada fechada e falou de coisas que não cabiam em laudos. Guardamos por sangue e memória, disse ela, e as palavras desceram como ordem sobre a terra e sobre os presentes. O juramento ancestral que propôs não era um ato simbólico vazio. Era um compromisso com geracionalidade e com modos de ver que não reduziam história a objeto de museu. Helena ouviu com a pele arrepiada. Cada sílaba da anciã parecia apertar uma corda dentro dela. O juramento oferecia uma alternativa à lógica institucional que transformava gente em estatística e sofrimento em notícia. Ao mesmo tempo, a anulação da proteção legal e a presença de interesses econômicos pressionavam como uma prensa. Helena percebeu que entre os dois caminhos havia um abismo. Seguir estritamente pelas vias legais,
arrastando processos que poderiam levar anos e arriscar o saque imediato. Ou agir de forma direta, assumindo responsabilidade pessoal por preservar os vestígios e a memória, mesmo que isso custasse sua carreira, sua liberdade ou a segurança de quem estava ao redor. A decisão não foi instantânea. Foi um processo que se alongou por noites sem sono, por consultas a códigos, por conversas cadas e pelo pranto contido do geoquímico. Pesou também a culpa de ter sido isca. A sensação de que sua assinatura institucional vira um imã de interesses escusos girava na cabeça. E foi então que veio a imagem do assistente soterrado, dos olhos arregalados, da poeira grudada nas pálpebras. A urgência humana, que já tinha mudado o curso da investigação, tornou-se argumento moral. Proteger a inscrição que a anciã afirmava conter um pacto entre povos passou a ser uma prioridade que a lei nem sempre reconhecia. Numa madrugada de vento frio, com a lua apagada atrás da serra, Helena procurou o envelope que guardava a permissão protocolar. O papel estava marcado por dedos que haviam assinado e por carimbos de departamentos que agora pareciam distantes. Ela sentiu o peso daquele papel. Era conjunto de autorização e corrente. Manter a permissão era aceitar as regras do jogo que permitira a exposição do sítio. Queimá-la seria gesto simbólico e ruptura efetiva. Ela hesitou, as mãos tremendo, o rosto iluminado pela lâmpada fraca da cozinha da fazenda. Numa respiração profunda, aproximou a chama do fósforo. O fogo lambia a borda do papel. O cheiro de papel queimando trouxe memórias de correio antigo, de tardes em que assinaturas selavam destinos. As letras foram se tornando cinza e depois pó. A chama se alimentou do oficial, do formal, e Helena olhou para as cinzas na palma da mão, como quem examina restos de uma promessa quebrada. Não queimar o documento poderia manter intacta a possibilidade de ação institucional. Queimá-lo era cortar com os grilhões e aceitar a exposição total das consequências. Ela não o fez para desafiar a lei por rebeldia, mas para honrar uma obrigação moral que sentia com a terra e com as pessoas que a protegiam. A permissão virou cinza. As cinzas foram sopradas pelo vento e misturaram-se ao barro da serra, como se a terra mesma recebesse o gesto. Ao amanhecer, Helena decidiu descer sozinha à galeria. O gesto foi lido por alguns como imprudência, por outros como coragem. Ela não pediu permissão. Não havia tempo. O corpo do assistente ainda estava em recuperação e a arqueologia precisava de uma documentação que, segundo a anciã, estava escrita em uma inscrição antiga. O tradutor tentou impedi-la. O historiador gritou que ela estaria se expondo a processos criminais. O geoquímico considerou a atitude uma traição à prática científica. As vozes da equipe se misturaram com a brisa fria que vinha do fundo da mata. O silêncio dela, firme e curto, foi a interpretação que ninguém esperava. Helena pôs o capacete, prendeu a lanterna e desceu pela corda como quem atravessa um limiar definitivo. A galeria entrou no corpo dela de uma maneira quase física. O ar ficou mais denso, com cheiro de metal velho e de pedra molhada. Os passos reverberavam em ecos que pareciam medir o tempo. A luz da lanterna cortava a escuridão em uma flecha. O chão alterava-se de pedregulho para laje lisa, e o som do próprio respirar parecia estranho, como se não tivesse direito a existir ali. As paredes mostravam as marcas que já haviam impressionado a equipe, mas havia algo diferente naquela inscrição que a anciã descrevera. Um conjunto de traços que se repetiam como signos de pacto. Ela se agachou, a mão tocando a pedra com precisão de quem sabe que o toque pode ser violação. A superfície estava fria e umedecida. Ao passar o dedo por um sulco, Helena sentiu a vibração da história, uma vibração que não era som, mas certeza. Os traços eram diretos e, ao mesmo tempo, carregados de linguagem. Havia representações de caminhos que se cruzavam, de mãos sobrepostas, símbolos de água e de fogo, marcas que podiam ser medidas tecnicamente, mas cujo sentido integral só existia quando lida em conjunto com a tradição oral que a anciã trazera. Memórias da voz de Dona Eulália invadiram a cabeça de Helena. Guarda-se por sangue e memória. O que se lê ali não é só informação, é juramento. Helena começou a fotografar, mas sabia que as imagens não seriam suficientes. Precisava de cópia detalhada, de cálculo, de descrição que resistisse ao espetáculo que já rondava o sítio. Trazia no bolso um caderno, lápis, fita métrica, ferramentas de documentação. Cada movimento era calculado para não desestabilizar a superfície. Ela desenhou no caderno, traço por traço, e entre as linhas surgiu uma compreensão parcial.
A inscrição não apenas narrava um pacto de guarda, mas descrevia procedimentos práticos de manutenção da galeria. Regras para circulação e penalidades traduzidas em metáforas de punição natural, não em códigos legais. Havia clareza técnica e densidade simbólica, como se engenharia e ritual fossem faces da mesma peça. O tempo parecia se dilatar. Cada gesto parecia consumir horas. Ao mesmo tempo, uma paranoia perseguia Helena. E se Rafael tivesse vazado a localização exata da inscrição? E se os caçadores voltassem sem aviso? O pensamento era combustível para a pressa. Ela trabalhou rápido, com a técnica aprendida em anos de campo, com a precisão das mãos calejadas pelas escavações. Finalizou o cálculo, numerou as fases, fez anotações que misturavam medidas e interpretações. Antes de subir, tocou a pedra mais uma vez, como se pedisse licença. Quando a corda puxou de volta à superfície, já havia assumido o peso da escolha. Queimar o documento. Descia sozinha. Sabia que, a partir daquele momento, sua carreira poderia não mais seguir os trilhos previsíveis. Pessoas com quem trabalhou poderiam se sentir traídas. Instituições poderiam mover processos. Por outro lado, a inscrição estava registrada, ainda que apenas no seu caderno e em sua memória como testemunha viva do gesto de preservação. A reação foi rápida e cortante. O historiador ergueu a voz com acusação que doeu mais do que punho. O geoquímico, com olhos marejados, disse que ela havia se isolado e que a decisão poderia custar caro. O tradutor, com as mãos trêmulas, enunciou que a anciã esquecera palavras no juramento. Proteger também significava compartilhar o fardo do risco. Alguma parte deles a viu como heroína, outra parte a julgou irresponsável e temerária. Fora do microcosmo da equipe, a opinião pública já se dividia. Havia quem visse em seu gesto a prova de coragem e quem via descuido e crime. Helena percebeu que havia rompido laços que talvez não se recomponham. A desconfiança de Rafael, a raiva de colegas, o risco legal, tudo isso compunha uma paisagem de possível isolamento. Mas também havia algo que a aquietava, uma certeza que vinha da inscrição e do juramento. Proteger aquilo era reconhecer uma forma de pertencimento que não se subordina a carimbos. O ponto de não retorno não era apenas uma decisão prática. Era uma escolha de lealdade a um tipo de verdade que não cabe em relatórios técnicos. No final do dia, Helena sentou-se sozinha na varanda da fazenda, o caderno pesado no colo, as mãos sujas de grafite e pó de pedra. O vento trouxe o cheiro de mato e de fumaça de lenha. Ela fechou os olhos e ouviu a voz de Dona Eulália reverberar como se fosse tambor. Os juramentos foram feitos. As traições ficaram expostas. A galeria guardava sua inscrição, e o futuro se abria em caminhos que ninguém poderia controlar por completo. Haviam portas que ela abrira sem retorno. E por vezes, era preciso aceitar que certas portas, uma vez cruzadas, transformam para sempre quem as atravessou. A descida começa antes do corpo se mover, na boca do poço, onde o ar tem outro peso, mais antigo. Helena sente o capacitor do pulmão se ajustar, como se o ar superior soubesse que algo diferente espera abaixo. A corda range sob as mãos calejadas, e cada nó que passa pelos dedos é um pequeno juramento de cuidado. Lá em cima, a fazenda é uma mancha indistinta. Aqui dentro, cada som se amplia e ressoa como prece. A lanterna corta a escuridão em fita estreita, e essa fita é o único mapa que ela permite a si mesma seguir. O labirinto aceita o corpo com uma resistência tacteante. Há microclimas que mudam em poucos passos. Um corredor exala umidade que cheira a raízes e a óleo vegetal antigo. Outro oferece um pulmão mais seco e quente, como se alguém tivesse usado fogo não só para cozinhar, mas para transformar a pedra. A lama morde as solas, suga a sola do sapato, reclama. O calor, às vezes, sobe como se o ventre da terra respirasse. Em outras sessões, o frio é tão cortante que Helena sente os pulmões encolherem e a pele do rosto se move como se estivesse acordando para uma memória que não é dela. As paredes ficam cobertas de uma pátina que brilha por baixo da lâmpada, uma película oleosa que retém sedimentos e cheiro de mãos. Helena passa os dedos, sente o toque pegajoso de azeites primitivos ou gorduras rituais, e imagina cozinhas subterrâneas onde o conhecimento era transmitido entre quem sabia mexer fogo e pedra. O tato devolve horários, práticas que se repetiram por séculos. Cada mancha é um relato corpóreo, uma sequência de gestos que se inscreveu no calcário. Câmaras aparecem e desaparecem como respirações. Em uma sala pavimentada, o chão é uma colcha de lajes perfeitamente ajustadas,
e no centro, pequenos fornos cerâmicos alinham-se como entes de uma máquina manual. O calor ainda fala na cerâmica resfriada. Há escórias de metal junto aos fornos, fragmentos escurecidos que não respondem às técnicas conhecidas da metalurgia da colonização. Helena recolhe um pedaço com a luva, observa o brilho interno, uma reflexão que lembra vidro, mas com densidade de metal. O geoquímico havia sugerido ligas desconhecidas. Aqui, diante dela, a prova é textura e resistência, mais real que qualquer relatório. A sensação é de percorrer um manual em pedra. Em placas gravadas e em lajes articuladas, as mãos são representadas em sequência, como instrução de ofício. Uma mão segura, outra modela, outra prensa, outra sela. É um catálogo de gestos, um passo a passo esculpido para ensinar sem a necessidade de tinta. Helena lê essas mãos desenhadas como se lesse páginas de um livro que se recusa a ser oralizado. Cada mão carrega um detalhe: unhas longas para limpar sulcos, dedos fortes para amassar argila, polegares marcados por atrito. Essa alfabetização corporal transforma a técnica em lei, não é teoria, é costura de corpo e função. Ao se mover entre as câmaras, Helena começa a sentir a dor física se misturar a uma dor que é memória. Sedimentos raspam a canela, pequenas pedras entram pela borda da bota e arranham a pele. A lama vai subindo e com ela um cansaço que não é apenas muscular. É um peso nas costas, uma sensação de carregar o passado como se fosse mochila molhada. Em certos pontos, o ar fica tão denso que cada inspiração parece inclinar a cabeça para trás, um esforço medido. Ela nota o ritmo do próprio coração e tenta torná-lo mais lento, como se num compasso controlado pudesse entender melhor as camadas que a envolvem. A cada nova descoberta, há uma tradução entre técnica e rito. Fornos que exibem resquícios de combustão com temperaturas elevadas. Rejuntes de argila vitrificada que denunciam procedimentos de selagem. Microfiltrações no piso que indicam sistemas de drenagem intencional. A engenharia subterrânea ali vai além do que Helena conheceu em salas de aula. É prática de sobrevivência e também de manutenção de memórias. Os objetos, por sua vez, encaram a luz da lanterna com uma neutralidade que corta. Pequenas placas de liga, lâminas finas que não dobram, recipientes selados com materiais que lembram vidro e dentro deles restos que, ao contato com a luz, reluzem como se guardassem imagens. Em uma câmara menor, quase claustrofóbica, Helena encontra vestígios funerários. A configuração é íntima e cerimoniosa. Pontos de suporte em pedra desenham áreas onde corpos parecem ter sido colocados com cuidado. Ao redor, objetos trabalhados e selados em liga refletiva repousam como oferendas que resistiram ao tempo. Não há esqueletos expostos, há apenas indícios de sepultamento, cavidades preenchidas, impressões de tecido e matéria orgânica transformada em contorno. O ar ali cheira a resina e a umidade preservante. É um lugar onde o luto encontrou técnica para proteger o corpo da decomposição e talvez para manter algum tipo de presença. A inscrição que Helena veio buscar revela-se como um mapa de obrigações. Os signos combinam sinais geométricos e figuras humanas, e em muitos pontos os dois se fundem. Há símbolos repetidos que parecem indicar momentos do ciclo agrícola, marcos de tempo e também cláusulas de proteção codificadas em metáforas. A frase que lhe vem à mente, incutida pela voz de Dona Eulália, surge com força. Guardamos para que ninguém venda o canto dos nossos mortos. A leitura que Helena faz é técnica e ética ao mesmo tempo. A inscrição descreve penalidades que não são jurídicas, mas naturais. Secas, falhas nas colheitas, retornos de doença. Não há punição administrativa. Há a noção de que a violação ativa um mecanismo de resposta do território. Enquanto documenta, Helena sente que o labirinto reage. Ruídos distantes, primeiro indistintos, depois mais próximos, sugerem que a galeria não é desabitada. Não é apenas a sua presença que chama. Há movimentos que parecem corresponder a ajustes estruturais, talvez antigos, talvez recentes. O som de gotas que caem em cadência irregular cria um compasso que, para um ouvido sintonizado, pode ser lido como linguagem. Em uma passagem estreita, a lanterna capta algo que se move na penumbra, uma sombra evitando a luz. O coração de Helena dispara e uma vertigem de vigilância a percorre. Não há vozes, não há passos claros, apenas a sensação persistente de que estão sendo observados por algo que prefere não aparecer. A claustrofobia cresce em camadas. A luz que rebobina pela câmara faz a pedra brilhante refletir como se fosse superfície de espelho quebrado. O espaço reduzido transforma sons em ecos incansáveis.
Em certo momento, ao tentar atravessar uma passagem, Helena sente a camiseta grudando nas costas e ouve o roçar de material contra a pedra. Lágrimas de frustração surgem rápidas porque a pressão é tanto física quanto moral. Ela pensa no assistente soterrado, nas consequências humanas do vazamento de informações, no rastro que sua decisão de proteger a gaivota de memória deixou. O labirinto, com sua geografia de dor, parece cobrar por cada escolha. Documentar é também decidir. Helena sabe que cada fotografia poderia atrair olhos que não respeitam, que cada calco poderia virar mapa de pilhagem. Mas se não houver registro, a chance de que o saber desapareça para sempre aumenta. É uma escolha que pesa como chumbo. Ela cria cópias aos poucos. Câmeras com filtros que reduzem reflexo, calcos protegidos por camadas de tecido, anotações que misturam medidas e interpretações. Em certo momento, ela faz algo que lhe dói tanto quanto o sapato encharcado. Sela com argila uma pequena cavidade contendo peças cerâmicas menores, cobrindo-as como se enterrasse um segredo para que sobrevivesse. O gesto é paralelo ao que leu na inscrição. Preservar pode ser também ocultar. Durante horas que se alongam, Helena atravessa câmaras que parecem sucessivas camadas de memória. Em cada uma, a combinação de técnica e cuidado é vidente. Há passos destinados a manter fluxos de água, nichos que parecem destinados a abrigo de objetos, áreas pavimentadas que funcionavam como peças de trabalho compartilhado. Em um dos espaços, encontra uma sequência de instrumentos de madeira carbonizada, ainda com sinais de uso repetido. Um deles, pequeno e curvo, carrega sulcos compatíveis com manipulação de liga metálica molhada, como se alguém tivesse usado a ferramenta para polir finas lâminas. Helena imagina mãos, muitas mãos, transmitindo conhecimento através de toque e repetição, sem depender de um texto que outras línguas pudessem apagar. A noite desce como dente, mesmo que o mundo de cima ainda esteja na claridade. No subterrâneo, tempo e superfície obedecem a ritmos próprios. Helena começa a sentir uma exaustão que não permite medidas racionais. O corpo reclama com fome e frio. Ela bebe água de um frasco e pensa no que fez. Queimou a permissão, desceu sozinha, levou consigo o peso de um juramento. A dúvida invade seu estômago como formiga, perguntando se seu gesto foi heroísmo ou loucura, se proteger significava esconder ou compartilhar. Antes de subir, ela toca novamente a inscrição, como se pedisse licença e confirmação. A pedra oferece resistência, fria e segura. Em silêncio, Helena registra última vez as mãos esculpidas, o manual que ensinou aldeões a manter canais, fornos e sepulturas. Sabe que ao sair carregará mais do que amostras físicas. Levará questões que outros terão de responder. Quem tem direito de contar, de exibir, de possuir? Como equilibrar o dever científico com o de preservação comunitária? E talvez a pergunta mais dolorosa: como proteger vidas quando o conhecimento se torna mercadoria? A subida é lenta. Cada puxada um reencontro com a superfície e com os homens e mulheres que a aguardam, divididos entre reprovação e alívio. Quando a luz do exterior alcança seu rosto, Helena sente o peso do subterrâneo em cada fibra do corpo. O ar livre cheira a chuva distante e a fumaça de cozinha. O caderno pesado no peito é a sua nova corrente, documentação íntima e secreta, confidência entre ela e a pedra. Ao retornar, a anciã aparece em pensamento, e as palavras do juramento ecoam como costura. Guardamos para que ninguém venda o canto dos nossos mortos. Helena entende que a jornada da dor não foi só física, foi uma travessia ética, onde a arqueologia virou responsabilidade afetiva. As câmaras falaram, as vozes do subterrâneo responderam, e ela se transformou em ponte frágil entre o que o mundo quer e o que a terra exige. O labirinto permanece vivo, respirando em silêncio. Helena fechou uma porta e deixou outra entreaberta. Em seu caderno, as cópias estão cuidadas. As notas são precisas e o calco guarda, em grafite e suor, a inscrição que será razão de debates, perseguições e talvez reconciliações. Saindo, ela pressente que teve acesso a um saber que não se vende e que agora carrega o peso de mediá-lo. A dor que sentiu ao longo da jornada permanece, não como punição, mas como testemunho. Quem escuta, ao seu lado, ouvirá também os ecos das câmaras e a força subterrânea que, lenta e obstinada, continua guardando aquilo que foi decidido, tempos atrás, proteger. A descoberta não é um instante, é uma acumulação. Helena reconhece isso no hálito curto que vem quando a lanterna abre a sala maior, no pó que dança e em pequenos fragmentos que piscam como estrelas de metal.
A câmara abre com a solenidade de algo que não queria ser encontrado tão cedo. O teto é baixo e vasto ao mesmo tempo, coberto por repuxos metálicos que ondulam como pele de peixe e por camadas de pigmento que, tocadas pela luz, revertem seus tons como se guardassem estações. O suor na nuca desce quente. O ar ali tem sabor de minério antigo e de resina, um odor que atravessa anos. No centro, empilhadas com cuidado antigo, repousam placas de metal. Elas não são belos objetos de exibição, são instrumentos de uso, de registro, de acordo. As superfícies mostram sinais de martelagem e de polimento, sulcos que seguem padrões repetidos, como linguagem. Helena estende a mão com luva e quase não sente o choque do toque, apenas o peso do tempo. Ao limpar com pincel fino a poeira que as recobre, os traços aparecem, minúsculas linhas que se enlaçam em diagramas técnicos, sinais que descrevem temperaturas, tempos de aquecimento, porcentagens de combinação de elementos, símbolos que acompanham nomes escritos em sequência. São listas de pessoas, são contratos, são mapas de trocas. O corpo dela estremece. A leitura começa como trabalho meticuloso e logo vira êxtase que invade as entranhas. O tradutor sussurra interpretações que chegam como chave. Não se trata apenas de metalurgia. Trata-se de uma rede que uniu grupos indígenas e viajantes fluviais muito antes dos mapas europeus traçarem fronteiras. As placas descrevem procedimentos de liga, métodos de vitrificação, modos de selagem que preservam objetos e corpos. Indicam rotas de troca, pontos de encontro, nome de ofícios e, em colunas separadas, listas que parecem indicar laços de parentesco ou de pertença a coletivos de trabalho. Helena vê naquela sobreposição a imagem de linhagens que se cruzam. Não linhagens de sangue apenas, mas linhagens de saberes e de responsabilidades compartilhadas. Ao decifrar, cada símbolo gera reescrita. Aí está a prova de que tecnologia não brotou apenas dos lados do Atlântico. Aqui se inventou, experimentou, aperfeiçoou. A sensação é de segurar nas mãos uma revolução de entendimento. A arqueóloga sente as pernas falharem. A notícia, antes promessa, agora é base. Se isso for comprovado, diz a cabeça que pulsa, reescrevemos mais do que datas. Reescrevemos quem soube o que fazer com o subsolo, quem organizará o trabalho coletivo e como as histórias serão contadas. O caderno queimada não volta. O juramento da anciã ecoa em repetições que surgem entre os pares de palavras. Guardamos para que ninguém venda o canto dos nossos mortos. Helena vê aí não só um gesto de proteção, mas uma estrutura política antiga. Acordos que transformam saber em comunhão e tecnologia em pacto de cuidado. Em uma placa, permite-se ler uma sequência de nomes seguidos por marcas de hierarquia e de ofício. E ao lado diagramas de rotas fluviais simbolizadas por linhas onduladas que se confundem com sinais de mercado. É impossível ignorar o impacto. As placas não apenas ensinam metalurgia, elas narram economia e parentesco. Quando Helena envia uma carta manuscrita, tentativa de formalizar antes de vazar de modo irresponsável, a reação no mundo de cima é tanto imediata quanto fragmentada. Universidades pedem acesso, institutos exigem amostras, governos enviam ofícios curiosos. As redes se inflamam com interpretações que variam entre maravilha e ganância. O telefone toca sem cessar. Mensagens entram com propostas de parceria, com promessas de veredas institucionais que poderiam proteger ou incorporar. Há capas que já anunciam uma virada no conhecimento nacional. Mas junto com o espanto vem a pressão. Interesses que sempre esperaram por ouro e poder agora sorriem com cálculo. Rafael reaparece no quadro público com ar de quem pretende reivindicar lugar. Sua face nas fotografias do jantar elegante vira munição para quem quer relativizar a origem do achado e reverenciar seu suposto papel. Helena sente repulsa que corta, uma mistura de traição e de tédio por ver a lealdade dobrar. Ela reúne mensagens, imprime linhas que mostram repasses, salva diálogos que não deixam espaço para negações. Quando as provas sobem à luz, o silêncio de Rafael é como um intervalo que anuncia trovão. Ele tenta falar em público. Sua voz soa diferente do antigo companheiro de tese. Em vez de um pedido de desculpas, tenta contornar as evidências com argumentos sobre colaboração e mérito conjunto. Helena responde com documentos, com fatos, sem desejo de destruir, mas com firmeza que impede apropriações. A virada não é de punho, é de mesa. Helena convoca a assembleia na praça central da cidadezinha, no salão amplo que acostuma acolher casamentos e batizados. Ela recebe autoridades, vizinhos, representantes de universidades e do Estado, o dono da terra
e, mais importante, a comunidade quilombola liderada por Dona Eulália. Ao centro, as placas chegam em voltas em tecido, conduzidas por mãos que sabem como carregar memória. A presença das placas ali desestabiliza os egos e alinha os fatos. O bem encontrado não é troféu de um indivíduo. Helena coloca na mesa não apenas o debate sobre a autoria, mas a proposta de curadoria coletiva. A Assembleia vira liturgia de decisão. Vozes se alternam, às vezes ferozes, outras emudecidas pela compreensão do que está em jogo. O dono da terra fala de direitos e de investimentos. Representantes acadêmicos propõem protocolos internacionais de guarda. Advogados cogitam contratos de empréstimo. Mas é a anciã que conduz a moral com a autoridade das raízes. As palavras dela calam a pressa. A Assembleia escuta quando a anciã lembra que a terra dá e toma, que o que se encontra também pertence aos que aguardaram em silêncio. Sua proposta é simples e radical. As placas ficarão sob curadoria coletiva, com um conselho formado por membros da comunidade, representantes científicos e observadores independentes, e serão exibidas apenas com consentimento da comunidade, nunca alienadas para coleções privadas. A decisão exige rearranjos jurídicos e compromissos públicos. Helena, com o caderno seguro junto ao peito, abre mão do protagonismo que a prensa lhe oferecia. Ela propõe que a comunidade seja titular da guarda e que as universidades atuem como parceiros técnicos. O gesto é político e ético. Helena deixa claro que não quer credencializar-se com o saber alheio, quer proteger a rede que manteve o segredo por tanto tempo. Sua escolha provoca aplausos e protestos. Alguns pesquisadores a acusam de limitar o acesso científico, outros reconhecem ali um novo paradigma de curadoria e de respeito. Enquanto a Assembleia decide, os olhos do país observam. O governo local anuncia a criação de um comitê de salvaguarda, que dará suporte legal à curadoria. O instituto rival vê-se impedido de apropriação. Rafael, confrontado diante de todos, argumenta por coautoria e por reconhecimento. Helena apresenta as mensagens, as provas, e faz isto com uma calma que sugere esgotamento e firmeza. As palavras dela são pontes e pedras ao mesmo tempo. Ela não busca humilhar, busca justiça de verdade. O público confere e a narrativa se desloca. Não se trata de um único herói, mas de um coletivo que reescreve a história. No calor desse momento, a tradução completa da inscrição é finalizada com a colaboração do tradutor e de linguistas convidados. A leitura em voz alta pesa como tradição reencontrada. A anciã se aproxima das placas, toca uma superfície com a reverência de quem reconhece uma lembrança e começa a falar. Sua voz é firme e afinada pela idade. Quando traduz os termos que se referem aos acordos de proteção e aos nomes inscritos, o país inteiro parece segurar a respiração. As palavras soam como selo e como libertação. Guardamos o saber dos tempos para que a terra e seus filhos possam lembrar-se. O silêncio que segue é de reconhecimento. Não há festa de consagração, nem desfile de conquistas pessoais. Há um entendimento que pulsa. A descoberta não resolve todas as injustiças, mas altera o eixo do debate. Linhagens são redefinidas não por diplomas, mas por práticas e pactos que atravessaram gerações. A justiça restauradora nasce naquele gesto de compartilhar proprietários e responsabilidades, de transformar o encontro em política de pertencimento. Helena sente uma exaustão, que não é apenas física. A vitória tem gosto de sal. Passaram-se anos de luta, traições e decisões que lhe custaram nome e carreira, mas a sensação é de dever cumprido para algo maior. Ao lado dela, o tradutor segura a mão da anciã. O geoquímico sorri com olhos cansados. O historiador, agora menos rígido, segura o braço do assistente que sobreviveu ao desabamento. Eles compõem uma imagem de reparação, que não anula a dor, mas a reconhece. As placas são colocadas sob curadoria coletiva. Um espaço de exibição, simples e comunitário, começa a ser planejado com técnicas de conservação que respeitam os rituais locais. Pesquisas científicas continuam, mas agora com protocolos que exigem consentimento e participação efetiva. O país acompanha e aprende. A disputa pelo crédito dá lugar a debates sobre como as histórias são contadas e quem se beneficia delas. No fim, Helena volta à Câmara uma última vez, com permissão da Assembleia, apenas para confirmar detalhes. O labirinto responde com silêncio, e por breves instantes ela sente que as vozes subterrâneas, que antes pareciam observadoras, se tornam cúmplices silenciosas da decisão. Ao emergir, a chuva cai como se lavasse o pó da tensão. O ar cheira a terra renovada. A revelação redefiniu linhagens.
Não mais se tratava de ancestrais isolados, mas de redes de cuidado e técnica que atravessaram territórios e tempos. Helena não conquistou um troféu pessoal. Alguém poderia dizer que perdeu oportunidades. Ela sabia disso. Preferiu, contudo, ser parte de uma correção histórica que reconhecia as comunidades como autoras e guardiãs do saber. E enquanto a serra volta a seu ritmo, a anciã repete, agora diante de muitas vozes que ecoam com ela, a inscrição traduzida que selou o acordo entre passado e presente. Guardamos o saber dos tempos para que a terra e seus filhos possam lembrar-se. A chuva fina que se instala depois da assembleia parece lavar menos a terra e mais o cansaço. Helena fica um tempo olhando as gotas deslizarem em câmera lenta pelas bordas do telhado da sede comunitária. Cada gota serve de medidor de silêncio. Há um barulho miúdo de passos ao longe, crianças correndo entre bancos e folhas, e o mundo que antes parecia só pressa e disputa, agora respira de um jeito diferente, com uma cadência que reconhece petições antigas. Os ecoefeitos da descoberta se multiplicam. Universidades reavaliam cronologias e mandam equipes para replicar análises. Institutos que antes atuavam como escritórios de curadoria abrem protocolos de revisão. Leis municipais que tratavam sítios como propriedade privada são repensadas, e alguns vereadores, surpreendentemente, propõem mecanismos de coautoria entre comunidades e cientistas. Helena acompanha tudo por meio de relatórios, reuniões e telefonemas, mas a notícia que lhe corta o dia vem em pequenos gestos. Um menino aprende a desenhar uma mão, como aquelas inscritas nas placas. Uma mulher da comunidade pede que as aulas de leitura incluam palavras que antes só eram faladas a meia voz. Ela percebe que sua função mudou de forma irreversível. Não é mais apenas a arqueóloga que identifica camadas de sedimento. Tornou-se mediadora entre memórias vivas e práticas científicas que precisam aprender a ouvir. O papel exige diplomacia, técnica e um tipo de paciência que não se compra em editais. Helena passa a maior parte do tempo em salas de reunião e em cozinhas, em mesas de conselho e em house, das de prosa. Ela escreve projetos, elabora protocolos de consentimento livre e esclarecido, negocia prioridades de escavação com anciãos que falam com autoridade sobre riscos e sacralidade. Às vezes pensa que passou da curiosidade para um ofício moral. Há custos concretos. A imprensa transforma o processo em manchetes que ora glorificam, ora acusam de rompimento institucional. Em editoriais, alguns jornalistas a pintam como heroína solitária, salvando um passado. Em outros, é a imprudente que queimou permissões e precipitou conflitos. Opiniões diversas se aglutinam como nuvens carregadas. Empresas e fundos de investimento veem chance de transformar a narrativa em oportunidade. Há propostas que soam como contratos para exploração, outras que prometem museus itinerantes, e sempre por baixo a linguagem do lucro. Helena aprendeu a desconfiar de promessas com calor de mão cheia de dinheiro. As reuniões com representantes que falam em termos de viabilidade financeira a deixam indisposta, com a boca metálica de quem mastiga uma mentira bem planejada. O diálogo jurídico se intensifica. Advogados do proprietário da terra contestam o regime de curadoria coletiva, alegando propriedade privada e direito de exploração. Há petições, liminares e audiências que consomem tempo e energia. A administração pública, pressionada por eleitores e por patrimonialistas, tropeça em soluções. Enquanto isso, demandas acadêmicas pedem acesso às placas para fins de estudo. Helena, que poderia ceder para ganhar aliados institucionais, insiste que toda ação científica passe pelo Conselho Comunitário. Essa insistência irrita alguns colegas, mas ressoa com eventuais transformações legais. O embate muda a paisagem política local. Quem antes tinha voz no balcão começa a ouvir cantos guardados. A disputa por vezes é fria e por vezes é quente. Pessoas que apoiam a iniciativa temem retaliações, e ativistas se organizam para acompanhar transportes e amostragens. No meio desse turbilhão, a comunidade se transforma. As reuniões que antes eram pequenas passam a ter uma força coletiva. Jovens se oferecem para trabalhar na conservação, aprendem técnicas de climatização e conservação preventiva. Alguns anciãos escrevem com ajuda, dirigindo a tradução de termos que antes não tinham nome nas línguas do academia. Crianças, talvez a maior esperança, desenham mapas novos na terra batida, riscando caminhos e círculos onde agora as rotas fluviais recuperadas se unem às trilhas de plantas medicinais. A escola local muda o programa. Entra no currículo a prática da curadoria,
e o ensino sobre preservação, como direito e dever. A responsabilidade deixa de ser um jargão para se tornar lição de casa. Helena sente um aperto que mistura orgulho e dor. Em algumas noites, pergunta a si mesma se fez o suficiente. Se ao proteger as placas, ela abriu um precedente que empodera comunidades, ou se apenas criou um palco onde novos interesses poderão se aproveitar no futuro. Há cartas de apoio e cartas rabiscadas, de ameaça. Em uma delas, uma assinatura anônima lembra que riquezas ainda existem onde menos se espera e que lembranças nem sempre protegem. Ameaças, quando chegam, não visam só objetos, visam reputações, visam legislação, visam calar exemplos. Ainda assim, a resposta comunitária se mantém firme. Em assembleias, a população levanta questões que os pesquisadores não haviam pensado, como a implicação do turismo sobre os rituais ou a necessidade de limitar visitas para que a sacralidade não vire espetáculo. Os protocolos de pesquisa se reinventam. Helena trabalha junto ao conselho para desenhar regras que determinem como, quando e por quem as placas podem ser analisadas. Decisões técnicas passam a incluir membros da comunidade que aprenderam a ler sinais básicos. Já não é mais incomum ver uma anciã apontando uma linha e sugerindo interpretação que um doutorado levaria meses para considerar. O que parecia um embate entre ciência e tradição vira diálogo que exige humildade metódica. A academia, por sua vez, começa a aceitar limitações. Bolsas são reescritas para incluir cronogramas que respeitem rituais, e instituições internacionais propõem parcerias que exigem consentimento prévio e benefício compartilhado. Com o estabelecimento do centro de pesquisa local, a Serra ganha um espaço híbrido, sala de laboratório com prateleiras para instrumentos e, ao lado, uma roda com bancos, onde histórias são contadas e decisões tomadas. O centro emprega jovens locais em conservação e captação de dados digitais. Uma fotógrafa da vila é treinada para fazer imagens com protocolos que diminuam reflexo e abuso, e um programa de arquivamento oral grava memórias nunca antes registradas. A ideia é que o saber seja ao mesmo tempo protegido e estudado, que o conhecimento técnico saia das placas, sem abandonar o senso de quem o guardou. Há momentos de beleza que funcionam como pequenos bálsamos. Uma mulher idosa que participou da assembleia sorri ao ver sua neta apontando um símbolo em um painel educativo montado na escola. Um jovem historiador, que antes respeitava apenas documentos, agora se ajoelha para aprender a esculpir um calco junto a um mestre local. Um ex-assistente que sofreu com o desabamento retorna para trabalhar na conservação e, com a voz rouca, comenta que agora a terra também é casa para quem a estudou e cuidou. Esses gestos mostram que o resultado da luta não é apenas institucional, é humano e cotidiano. A economia local muda de forma sutil. Surge um turismo de baixo impacto, controlado pelo conselho, que oferece visitas educativas e vivenciais, combinadas com a venda de produtos artesanais relacionados às técnicas tradicionais. Mercadores que antes queriam extrair riqueza do subsolo passam a negociar mão de obra e conhecimento. Algumas indústrias se aproximam em oferta de financiamento para o centro, mas agora sob condições que obrigam respeito aos termos comunitários. Nem todas as propostas são honestas, e o Conselho mantém vigilância. O perigo persiste, mas Ra encontra resistência organizada. A maior lição, contudo, se dá no campo simbólico. A narrativa pública muda lentamente. Em mesas redondas televisivas, quando se discute tecnologia pré-colonial, não se fala apenas de ancestralidade exótica, mas de continuidade de prática técnica nas mãos de quem vive no lugar. O discurso de propriedade cognitiva passa a ser tema de artigos e debates, e o entendimento de que história não pode ser reduzida ao troféu de descobridores penetra em esferas que antes rejeitariam essa noção. Helena sente que pagou um preço. O nome dela não será sempre lembrado com a pureza heróica que a imprensa tentou oferecer. Haverá ofícios institucionais que lhe negarão convites, e algumas carreiras acadêmicas continuarão a considerar a sua atitude como risco imprudente. Mas ao caminhar pela escola, ao ver crianças desenhando mapas, onde o labirinto é parte viva do território e não apenas ponto turístico, sente que fez a escolha certa. O centro de pesquisa se torna lugar de encontro e de estudo, não de apropriação. A curadoria coletiva resiste às pressões, apoiada por leis locais que passaram a considerar a palavra das comunidades tradicionais como elemento central na definição de patrimônio. No fim do ciclo,
Quando Helena retorna pela última vez à câmara cerimonial para confirmar medidas e instruções de conservação, sente um afeto estranho pela pedra. Toca uma placa com luva e a superfície responde com o frio sereno de quem foi feita para durar. Lembra das mãos desenhadas, dos fornos, das palavras inscritas que determinavam práticas e penalidades naturais. Pensa em todas as vozes que agora participam do cuidado. Sorri por dentro, ao imaginar netos de quilombolas aprendendo linguagens que antes só apeleavam aos mais velhos. A última imagem é de continuidade. Meninos e meninas riscam linhas no chão, desenhando o novo mapa do lugar. Um mapa que não apaga o labirinto, mas o insere como parte de uma vivência que integra memória, proteção e vida cotidiana. Um canto antigo é cantado em voz alta pela comunidade, e as notas se misturam com o som distante de ferramentas em reparo. Helena observa, com as mãos sujas de grafite e argila, o início de um processo que talvez se repita em outros lugares. A lição que fica é simples e profunda. História não é propriedade de quem encontra, é responsabilidade coletiva. Quem observa de fora sente a sombra dessa escolha: proteger, ensinar ou explorar. A escolha feita ali lança uma sombra de esperança. Não apaga injustiças do passado, mas aponta um caminho onde futuros exemplos possam nascer sob regras diferentes, onde o saber não se transforma em mercadoria sem face. A serra respira agora com a leveza dos que aprenderam a escolher. A chuva cessa e um sol tímido promete dias de cuidado.